Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo atrás dos crimes dessa besta, dessa bosta de gente medíocre, fedorenta, covarde, estão cometendo crime aqui há 8 anos e nada acontece, não consigo um advogado aqui, uma ajuda jurídica, porque os animaizinhos sabotam, porque querem continuar vomitando o lixo que eles são na minha vida aí todo dia, para se vingar da gentinha de bosta que eles são e gastar dinheiro perturbando os outros, atrasando os outros e fazendo merda pela cidade aí. Enfim, tô aturando esses animaizinhos, tem 8 anos, é um negócio inacreditável, assim, é o recorde mundial da bosta que essa gente medíocre, que só tem dinheiro, meteu lá no esgoto da cabeça de fazer e não esquecem, né? Enfim, enquanto eles não destruírem aqui, eu vou fazendo aquilo que eles meteram, uma pata imunda, estúpida e patética para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão do Lula, né? O Lula isentou de impostos aí a premiação dos atletas no Brasil, dos atletas olímpicos, tá? E isso aí, enfim, a galera da esquerda está comemorando bastante isso aí, e vamos tentar entender o porquê está comemorando e se faz sentido essa comemoração. E além disso também é um detalhe aí que pouca gente está percebendo, tá? Aliás, não vi ninguém falando sobre isso. Vamos tentar aí, enfim, ponderar esse detalhe aqui no vídeo de hoje, tá? Então, antes, 2 recadinhos rápidos. Primeiro aqui, meu novo livro de poemas está aqui do outro lado de cá. Na verdade não é novo, né? Já tem mais de 1 ano. E esse bandidinho sabotador, lixo asqueroso, está destruindo aqui o meu tempo de vida, as minhas amizades e tudo mais. Já poderia ter terminado de vender os livros, não vendi nenhum ainda por culpa desse criminoso. E nada acontece para me livrar desse débil mental para poder seguir a minha vida aqui, tá? Mas continuo aqui civilizadamente, enfim, divulgando o livro aqui para quem se interessar, inclusive para os amigos aqui que sobrarem, né, da sabotagem desse bandidinho asqueroso, para, enfim, ver se eu consigo aí continuar a minha vida a despeito do lixo desse verme fedorento que eu fui me meter aí. Bom, enfim, e para além disso, meu romance está na editora também, já ali sob a poluição desse débil mental, mas tentando aqui seguir aqui, tentando finalizar esse projeto também aqui, a despeito desse bosta, para ver. E aí quando terminar eu aviso a vocês aqui, com certeza, no canal do YouTube, tá? Então o tema de hoje é esse aí: Lula acertou ao isentar de impostos as premiações dos atletas olímpicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, tá? Vamos ler a notícia primeiro e rapidinho aqui, né? E a nota do governo, tá? Para poder depois a gente fazer a reflexão aqui, enfim, a partir de alguns comentários da esquerda, alguns muito bacanas e outros talvez ali com uma certa pressa, né? Ou certas conclusões meio precipitadas, ingênuas, e vale um pouco a gente ponderar isso aí, tá? Então a notícia do Brasil de Fato, tá? Lula assina MP, que é uma medida provisória, né? Que isenta prêmios de medalhistas olímpicos de imposto de renda, tá? Então a notícia está aqui, né? Hoje, dia 8, foi, né? Agora há pouco no dia 8, anteontem, né? O presidente Lula assinou uma medida provisória que isenta atletas olímpicos do pagamento do imposto de renda sobre as premiações em dinheiro das Olimpíadas de Paris. E vocês vão ver que isso aqui tem uma diferença, porque antes as medalhas eram isentas, mas as premiações em dinheiro tinham que pagar imposto. Isso aí é bom? É ruim? Vamos falar um pouco sobre isso aí também. Até então, objetos como medalhas já eram isentos. Agora, os prêmios em dinheiro recebidos do Comitê Olímpico Brasileiro, né, o COB, e do Comitê Olímpico Internacional, o COI, também estão isentos. Já os prêmios dados por confederações e federações das modalidades, patrocinadores e pelos clubes dos atletas ainda são submetidos ao pagamento do imposto, como é em vários países, né? Não é só no Brasil, não. Ontem, dia 7, no caso, né, que a notícia aqui foi veiculada no dia 8, a Receita Federal esclareceu que não poderia isentar os atletas dos impostos, já que uma mudança do tipo deveria ser feita por meio de um projeto de lei. A medida provisória tem força de lei desde o momento em que é editada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em um prazo de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo tempo. Caso contrário, a medida perde a validade. A medida provisória, assinada por Lula e pelo ministro do Esporte, André Fufuca, tem efeito retroativo até 24 de julho. Logo, atletas premiados antes de hoje, certo? Como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Também terão direito à isenção, certo?
que mais aqui, para finalizar, eles dão os valores. Então, diz aqui, os valores das premiações em dinheiro são diferentes a depender do desempenho de cada atleta. Na categoria individual, aqueles que ganham medalha de ouro também recebem R$350 mil. Para a medalha de prata, R$210 mil. Para o bronze, R$140 mil. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, as 21 medalhas dos atletas brasileiros renderam premiação de R$4.600.000, tá? E aí tem só nota rapidinho aqui do governo, né, do governo Lula, que fez aqui uma nota no Instagram, eu vou compartilhar com vocês aqui, e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre alguns comentários, para poder ir ponderando alguns detalhes, e também um detalhe que ninguém ainda se deu conta, certo? Vamos lá. Governo isenta imposto sobre prêmios recebidos por medalhistas olímpicos, tá? Isso aí é a notícia da página do governo, né, do governo federal no Instagram. Respeito, orgulho e valorização do esporte e dos atletas brasileiros. Pela primeira vez na história, nossos atletas olímpicos e paralímpicos não vão pagar imposto de renda sobre as premiações em dinheiro recebidas pela conquista das medalhas, pagas por Comitê Olímpico do Brasil, COB, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. As medalhas recebidas já são isentas de imposto. A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, dia 7. Tá? Então aqui destacou essa questão aí da isenção do imposto de renda sobre, enfim, as premiações em dinheiro, tá? Mais ainda uma noticiazinha rápida da revista Fórum, tá? Eles noticiaram aqui a resposta do Comitê Olímpico, tá agradecendo ao Lula pela edição aí dessa medida provisória, tá? Eles dizem o seguinte aqui, vamos lá. O Comitê Olímpico Brasileiro agradeceu ao presidente Lula pela medida provisória publicada na edição dessa quinta-feira, dia 8, no Diário Oficial da União, que isenta os medalhistas olímpicos da taxação sobre os prêmios recebidos, imposto criado nos anos 70 durante a ditadura militar. E aí já tem, né, enfim, né, os bolsominions começaram, para variar, né, a encher o saco, publicar fake news, mentiras, enfim, né, sabotando, tentando sabotar o Brasil de todos os jeitos, né? Porque isso é a direita brasileira, de maneira geral, salvo as exceções de praxe, né? Colocando a culpa no governo, dizendo que o Lula e tal, o Bolsonaro, enfim, cobrou esse imposto na Olimpíada de Tóquio, né, no ano 2020, e todos cobraram porque é um imposto que está desde a ditadura militar aí, que está funcionando, está vigorando, né? E aí a revista Fórum divulga aqui, né, o último parágrafo fala da nota do COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. A regra passa a prever que valores recebidos por atletas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como premiação pela conquista das medalhas, ficam isentos, né, de tributação pelo imposto de renda, diz o texto, ressaltando que a validade, aspas, né, a validade é a partir de 24 de julho de 2024, o que abrange os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que estão em curso na França, tá? Então, pessoal, agora vamos para os comentários, certo? Porque aí, muita gente da esquerda, né, eu curto lá várias páginas da esquerda, a despeito, né, da sabotagem que esse animalzinho, esses bandidos asquerosos seguem fazendo aqui nas minhas redes sociais, no sistema do meu aparelho, hackeamento criminoso, uma gente assim nojentamente asquerosa. Mas enfim, eu continuo ali conseguindo ver as postagens a despeito desses bandidos patéticos que eu estou aturando. Então vamos lá, né? Tem uma postagem aqui, algumas postagens que foram retuitadas, né? Ou enfim, recompartilhadas pela página Pato Arrependido no Instagram, tá? Por exemplo, uma postagem da Análise Política, que é uma página de política né, que tem lá no X, né? E eles listaram algumas coisas que o Lula criou nesse sentido aí, porque quem tem projeto de Estado no Brasil é a esquerda. A direita é um bando de capachos dos Estados Unidos, alguns oportunistas e canalhas ganham, né, para poder, enfim, sabotar o país, né? E outros são meramente ingênuos ali que acreditam de verdade que o livre mercado resolve tudo, né? Essa balela que, enfim, né, que ninguém no mundo desenvolvido acredita nisso, tá? Enfim, que o Estado é caga-regra e outras imbecilidades que a gente escuta dessa gente que não tem a menor noção do que está falando. Enfim, e aí então a página Análise Política publicou o seguinte aqui, né, as contribuições do Lula, tá? Bolsa Atleta, que ele criou em 2004, portanto ali logo no início do primeiro governo dele,
O programa Atletas de Alto Rendimento, que também foi criado pelo Lula em 2008, né, para aí já premiar os atletas que ganham medalha, que enfim, são medalhistas olímpicos ou de campeonatos mundiais. A isenção dos impostos sobre as medalhas foi criada também pelo Lula em 2007. Isso aí, né, que, enfim, os bolsonaristas e, né, os bolsominions, de maneira geral, ficam aí dizendo que né, o Bolsonaro não cobrou imposto às medalhas, né? O Lula que criou essa isenção, né, em 2007. O Lula aumentou, e vale lembrar que o Bolsonaro sabotou o Bolsa Atleta também, tá, durante o governo dele. Por quê? Porque tem o Bolsonaro, ele é essa obra aberta e escancarada da direita brasileira, né? Ao mesmo tempo em que ele vive também numa espécie de ponto cego ali, porque ele tem metade da cabecinha idiota dele funciona na lógica dos milicos das antigas, que eram patriotas de verdade, não como ele, que é um simulacro de patriota, e a outra metade fica, digamos, flertando de maneira muito superficial com o neoliberalismo, não exatamente por concordar de maneira programática, ou de maneira antiprogramática, ou de maneira, enfim, sequer ali com um mínimo de leitura com essas ideias, mas meramente porque os neoliberais negam aquilo que ele nega, que é a esquerda, né? Então, e aí por isso que ele não tem, né, enfim, é uma contradição atrás da outra, né, enfim, mas isso ao mesmo tempo tem a riqueza que eu tenho desenhado aqui para vocês em alguns vídeos aqui do canal, tá? Bom, e aí o Lula aumentou então o Bolsa Atleta em 2024 agora, né, o Bolsa Atleta que foi sabotado pelo Bolsonaro, ele aumentou agora em 2024 e deu um aumento também de 40% na premiação dos medalhistas, tá, do COB, né, financiado pelo governo federal em 2024. Então tudo isso aqui é interessante, tá? E aí agora vamos para os comentários, certo? A página muito humilde, né, que foi também compartilhada no Pato Arrependido do Instagram. Não adianta querer que o Brasil ganhe mais medalhas e votar em candidato que defende o fim do incentivo ao esporte. Fato, né, com certeza. A maioria esmagadora dos países desenvolvidos funciona assim, eles dão investimento público, premiações em dinheiro, estímulo, né, para o atleta render, e aí automaticamente esse alto rendimento ele também eleva o nome do país lá fora, né, eleva o nome do país, né, no estrangeiro, enfim, né. Os Estados Unidos se criaram assim, né? E aí ele continua, esporte é investimento de décadas, inclusão, política de Estado, né? Nenhum país virou potência olímpica sem incentivo de governo, é um fato também. E Cuba é o melhor exemplo para isso, né? Cuba é um país ali que tem 20 vezes menos gente que o Brasil, né? E tem mais do que o dobro de medalhas olímpicas se juntar todos os países da América Latina inteira, tá? Dá um pouquinho mais de medalha de ouro do que Cuba sozinho, né? É um negócio inacreditável, assim. Por quê? Investimento público, investimento do Estado, né? E acabamos de ter aí também, né, Cuba acabou o Mijaín López, se não me engano o nome dele, ele ganhou lá a medalha de ouro na luta greco-romana, que é o único pentacampeão olímpico da história, e ele é cubano, né? Investimento público e deu uma entrevista enaltecendo a política do Fidel, do Che Guevara e tudo mais, tá? Enfim, e aí o Tesoureiros, uma página aqui também do Twitter, diz o seguinte, lembrou uma coisa interessante aqui, ele disse: todos os medalhistas de ouro de 2021 pagaram imposto de renda no governo Bolsonaro. Não teve meme nem matéria de site duvidoso falando que o Paulo Guedes taxou os medalhistas. Não teve post de perfil de fofoca. É aquilo, né? Algumas coisas só viram pauta em governo de esquerda. Mas é isso. Isso aqui também é um exemplo excelente. Ele lista aqui, né, os artigos aqui, né? Então tem o prêmio recebido em concurso e competições, 196, e prêmio recebido em competições esportivas, tá? Que é 197. É a lei número 9.615, de 24 de março de 98. Isso aí no Fernando Henrique, né? Enfim, isso que ele está colocando aqui é muito interessante, essa questão de que não teve, né, reclamação, né, quando aconteceu a mesmíssima coisa no governo do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Por quê? Por conta daquilo que eu tenho descrito aqui para vocês como o que eu estou chamando de reflexividade negativa da direita brasileira. A direita brasileira não está preocupada com
a maioria esmagadora dessas pessoas, né, não está preocupada em discutir projeto, em questionar ali né, a historicidade da lei ou o valor que tem em conexão com a narrativa de quem está lá. Estão nem aí para isso, eles querem bater em qualquer coisa que tenha a ver com a esquerda. No caso dos conservadores, porque faz eco àqueles, né, riquinhos neoliberais que estão dando ali, enfim, sustentação para eles, e no caso dos neoliberais por mera adesão ideológica tosca e ao mesmo tempo oportunista, né, porque não estão nem aí para o país, querem ganhar dinheiro e só, né? Enfim, e aí o Pedro Ronchi, né, publicou aqui, mas o Lula vai taxar as medalhas. Amigo, foi uma lei criada no governo Lula que isentou as medalhas de imposto, né? Foi a lei, justamente, o atleta que ganhar uma medalha e desembarcar no país não estará sujeito à tributação, como estabelece o artigo 38 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. Tá? Primeiro governo Lula, né? Desculpa, segundo governo Lula, né? Que mais aqui? E aí o William de Luca, né, também publicou o seguinte, ó. Sim, os medalhistas brasileiros terão de pagar imposto de renda dos prêmios que eles receberão no Brasil. A regra é de 1970, criada pelo governo de Castelo Branco. Isso aqui já é antes da MP do Lula, né? Porém, ele tá ressaltando aqui a criação dessa lei que foi feita na ditadura, a mesma ditadura que os bolsominions defendem, né? Para se ver como a cabeça dessa gente é uma estupidez assim, generalizada, né? Um negócio, uma falta de contextualização histórica, falta de complexidade, falta de rigor, falta de tudo, né? Um analfabetismo político assim, generalizado, que os neoliberais, quando eles não são tão analfabetos quanto, eles lucram com isso. E ficam ali, enfim, né, ganhando um dinheirinho, um cascalhinho aqui, um cascalhinho ali, né? Enfim, e quando eu estou dizendo que não são tão analfabetos quanto, é no nível cognitivo, porque tem uns que ganham dinheiro, mas são analfabetos cognitivos do mesmo jeito, né? Como esse bosta que eu estou aturando aqui, que enfim, é um idiota retardado que fica batendo no Estado o tempo todo, não tem a menor noção do que está falando, é um analfabeto, é um mongoloidezinho e não entende nada de política, né? Mas tem dinheiro para encher o saco dos outros, né? Para isso ele entende, de perturbar os outros ele entende, né? Bom, e aí há uma outra normativa de 98, finaliza aqui o William De Luca, tá? No governo Fernando Henrique, e as medalhas não são taxadas, né? Isso aí ele está aqui destacando isso, tá? E antes, para finalizar aqui essa questão dos comentários, a gente chegar naquele detalhe que eu falei, né? Que eu vou trocar com vocês aqui, que é um detalhe que ninguém disse ainda. Mais duas coisinhas rápidas aqui. Primeiro, o Pragmatismo Político publicou o seguinte: os bolsonaristas que dizem boicotar os Jogos Olímpicos tentaram emplacar a fake news de que os atletas brasileiros pagariam imposto sobre medalhas. Muita gente caiu nessa e foi necessária uma força-tarefa enorme para esclarecer a desinformação. Depois vestiram o manto da falsa indignação para reclamar dos impostos descontados sobre a premiação dos atletas. Os mesmos impostos que foram descontados quando Jair Bolsonaro era o presidente, né? Durante a última Olimpíada. O objetivo, óbvio, é estabelecer a narrativa de que se trata de obra do governo Lula. É um bando de mentiroso, é um bando de moleque velho, né? Enfim, quando não são ali ingênuos, né? São esses moleques velhos que ficam na internet criando meme para poder produzir, para poder, enfim, criar, espalhar difamação, espalhar ignorância, né? Enfim, o Brasil, essa gente é o câncer do Brasil, né? E aí eles finalizam dizendo: essa gente é cruel e entendeu que a mentira para eles é uma arma de sobrevivência e projeção política. Por isso, enquanto não houver punição, não vão parar de mentir, né? E é isso. As leis que estão aí tentando aprovar para poder minimizar esses absurdos que a gente vê na internet são basicamente por conta disso aí, tá? Enfim, Sinara Menezes, tá? Ela diz: jogada de mestre, aqui entra o ponto importante, que eu já vou fazer isso aqui com um certo introito para a questão do detalhe que eu vou ponderar aqui, que ninguém está pensando nisso, tá? Jogada de mestre do Lula ao isentar medalhistas, calou a extrema-direita e os movimentos dos vagabundos livres, né? Deve estar falando do MBL, né? E como é uma MP, terá de ser votada no Congresso. Se os bozistas, né, que são os bolsonaristas, e o MVL, né, votarem contra, fodem o discurso liberaloide anti-taxa. Se votarem a favor, virarão governistas, né? Quer dizer, a defesa dela é de que essa atitude do Lula deixou os bolsominions
numa espécie de sinuca de bico ali, né? Estão digamos assim, né, numa encruzilhada que se eles né, porque essa medida vai para o Congresso, se eles votarem contra, né, eles acabam indo contra o próprio discurso deles, né? Se eles votarem a favor, eles acabam virando, né, acabam passando por gente que apoiou o governo, né? Eles estão numa certa bananosa ali nesse sentido. Só que é o seguinte, existe um detalhezinho aí nesse ponto. A questão é que, e esse é o detalhe que eu vou apresentar aqui como contribuição, né? A questão é que esse discurso anti-imposto, ele acaba alimentando a cabeça de uma parte da classe média que fica oscilando, né, e que não está nem lá nem cá, porque não entendeu ainda essas diferenças, e começa a defender o fim dos impostos para tudo. E começam a fazer uma verborragia sem contexto, sem conexão com nada, contra o Estado, contra os impostos, contra, enfim, né, contra o valor, né, do dinheiro público e do investimento público, etc. e tal. Porque isso é uma coisa que é meio que endêmica no Brasil, no caso da direita, por uma questão ali de opção de sabotar o país, e no caso dessa classe média que fica oscilando, né, por uma questão ali de alienação, porque é isso, né? Ninguém faz isso no mundo, o Estado resolve problemas que o mercado não tem vocação para resolver, a gente está vendo isso lá no Rio Grande do Sul, né? Enfim, o Rio Grande do Sul é um dos melhores exemplos aí de que quando deixa na mão de neoliberais, eles destroem a cidade, né? Então, enfim, me parece que isso aqui é uma faca de dois legumes também para a esquerda. Porque, tudo bem, né, essa foi uma medida aí, o Lula, digamos, né, no calor do momento, decidiu fazer isso para poder isentar os atletas e gerar uma certa imagem bacana, né, do governo e tudo mais. Agora, isso vai dando arma na mão daquelas pessoas que são as mesmas que lá no Congresso ou, né, no debate raso, né, ficam ali batendo no Estado, dizendo que imposto não presta, tá vendo? Ó, quando tirou o imposto foi bom, viu? Todo mundo ficou feliz, então tem que tirar mais. E aí ficam defendendo isso, quando na verdade país nenhum desenvolvido do mundo faz isso. Então é importante ter essa cautela aí e ir refletindo sobre isso para poder... né, porque o imposto ele não é algo ruim, ainda mais se ele for cobrado de fortunas, né? Enfim, são premiações de 300 mil reais, né? E aí eu vi inclusive gente, né, quando começou a discutir esse assunto, teve até gente que começou a publicar dizendo, não, mas pô, não pode, né, porque ficar tirando dinheiro de pobre, né? Coitada da menina, foi lá para participar da Olimpíada, a menina que ganha mais de 10 mil reais por mês para poder fazer lá o treinamento dela, e chega lá, ganha 300 mil, ele é pobre. Pobre aonde? Né? Tem gente que não ganha isso a vida inteira, né? Então, enfim, pobre é isso, pobre é quem ganha salário mínimo, né? Então, se ela ganhou 300 mil e está pagando imposto, tem que pagar o imposto mesmo, é isso aí, né? É um dinheirão, tem que pagar o imposto, certo? Enfim, e aí o Felipe Neto, né, publicou aqui também, foi recompartilhado pela página Pato Arrependido. Vixe, tal, né? Lula acabou de isentar os atletas olímpicos de pagarem imposto de renda sobre as premiações. Bolsonaro taxou os medalhistas em 1.200.000 em 2021. E aí ele finaliza dizendo que o que vai ter de bolsonarista chorando no banho hoje, né? Enfim, né, tem essa ambiguidade, essa ambivalência dessa questão aqui, né? Porque inclusive isso também tem a ver com a questão da comunicação, que o próprio Felipe Neto já ponderou alguns meses aí, né? Porque a estratégia de comunicação não pode ser pensada apenas no sentido de agradar o público, de fazer tudo que o público quer e gosta e vai rir, etc. e tal. Porque isso é uma coisa meio apressada no imediato. No médio e longo prazo, isso pode gerar uma arma na mão do bandido, né? Que é justamente dar sustentação à pauta a pauta antipolítica da direita brasileira, que é bater no Estado, bater nos impostos, bater na tributação e etc. e tal, tá? Enfim, então isso é uma questão aqui, e ele fala da questão, né, do que o Bolsonaro taxou os medalhistas em 1.200.000, porque é isso, né? Nesse ponto aqui é uma colocação interessante dele, porque faz a gente lembrar um detalhe também muito importante de sublinhar sempre, né? A direita defende Estado mínimo, da boca para fora. Quando eles entram lá, o Estado continua com a mesma tributação, né? Eles aumentam, inclusive, a carga tributária,
A diferença é que eles não investem esse dinheiro em projetos públicos. Eles jogam isso no mercado financeiro, ou então fazem, né, aproveitam o acúmulo do dinheiro da arrecadação e dão isenção de imposto para amiguinho. Tudo isso que o Paulo Guedes disse lá naquele vídeo tosco que ele fez, que a esquerda fazia e quem faz é ele, né? E eu vou inclusive fazer mais uma reflexão sobre aquele vídeo lá, enfim, mais estendida aí, porque tem muita bosta ali que dá para pensar a respeito, tá? Mas enfim, e aí por último, tá, a última postagem que eu troco com vocês aqui é do Rembodinho, tá? Ele diz o seguinte aqui: enquanto Bolsonaro cancelou o Bolsa Atleta, é bom lembrar isso, né? E taxou nossos competidores em R$1.200.000, Lula, pela primeira vez na história, isentou os medalhistas de imposto de renda sobre os valores recebidos em Jogos Olímpicos. Perceberam a diferença? Não percebi não. A diferença não está aí, certo? Essa é a questão de pensar antes, de refletir antes de dar arma na mão do bandido, né? Não tem diferença nenhuma nisso aí. O Bolsonaro, ele taxou os atletas em 2020, não foi por projeto dele, e os bolsominions também não estão interessados nisso, né? Não estão nem aí para isso, a maioria, né? Os bolsominions e a direita brasileira de maneira geral funcionam numa lógica de reflexividade negativa contra o Brasil e contra a esquerda, porque a única coisa que move a cabeça dessa gente é o interesse privado, né? E aí é importante que a gente faça essa reflexão mais ampla para poder apresentar para aquelas pessoas que ainda não foram fanatizadas por esse discurso tosco, imbecil da direita brasileira, para que possam eventualmente, entender esses detalhes sutis e não ficar, dando arma na mão do bandido, tá? Então, o Lula isentou os medalhistas de imposto de renda sobre os valores recebidos nos Jogos Olímpicos, muito mais por uma pressão imediata, né, do que propriamente por uma questão de projeto, né? Porque no final das contas, também no cômputo geral, digamos, né, no sentido do que é a arrecadação do Estado, esse dinheiro é irrisório, né? Não gera praticamente nada para o Estado. A questão é o princípio, né? Porque isso vai gerando ali, motivação para um monte de gente começar a achar que tem que criticar todo tipo de imposto, e o Estado não funciona sem imposto, e o mundo desenvolvido inteiro não funciona assim, e a gente continua aqui dando arma na mão do bandido, ou seja, da direita golpista, da direita, sem projeto, dessa direita patética que a gente tem no Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, essa é a reflexão de hoje aí, tá? E enquanto esse animal, esse bandidinho asqueroso e essa gente covarde, medíocre, não destruir tudo aqui, eu vou fazendo os vídeos, tá? A gente se vê no vídeo de amanhã aí, grande abraço, tamo junto, fui.